me desconfortou muito já, porque é como se tem um olhar para terapia meio que de, né, terapeuta, faz parte. Mas Faz parte. Olá, bom dia, você internauta que nos acompanha todos os dias nas fanpages dos jornais Hoje News e o Paraná. Hoje a gente sai um pouco daquela rotina de acidentes e cobertura política e coberturas policiais, para a gente falar com um assunto um pouco mais tranquilo, mas que interessa a todo mundo, né? A partir desta semana a gente vai fazer lives semanais com uma pessoa que traz uma bagagem, um conteúdo muito legal, muito importante e que realmente vale a pena prestar atenção porque faz diferença na nossa vida, muito mesmo. A gente está muito feliz com essa oportunidade, essa possibilidade de passar para vocês algumas dicas, né? No mínimo dicas, mas assim, é um conteúdo muito amplo e que pode mesmo fazer a diferença na vida de todo mundo, da pessoa mais simples até aquela pessoa mais estudada, porque envolve fatos tão corriqueiros, tão simples, que a gente fica até abismado quando a gente começa a falar sobre isso. Então, eu apresento para vocês Graciele Raymond Gatto. Ela é aqui de Toledo, é uma pessoa que tem uma experiência ampla já no campo das constelações sistêmicas, atua, né, dentro das leis sistêmicas, tem formação, contato com o próprio Bert Hellinger, né, o criador da técnica. Então, assim, conteúdo é o que não falta, entendimento, e ela também tem, assim, o que a distingue, né, dos demais da área é uma forma, assim, de falar que começa a penetrar você, é impressionante, porque aquilo você fica um tempão remoendo depois, nossa, mas olha o que ela falou, então é legal, assim um conselho, é legal, vale a pena assistir. Obrigada mesmo pela presença, pelo tempo, pela disponibilidade e principalmente por compartilhar conosco, né, todo o seu conhecimento. Obrigada, é uma alegria poder compartilhar. Eu sou muito encantada pelo conhecimento sistêmico, pelas constelações e principalmente pela possibilidade de potência que esse conhecimento traz para as pessoas. Eu falo isso pela minha própria experiência, eu tenho conhecimento de causa, eu lidei com muitas coisas que me limitavam e hoje eu experimento a vida de uma outra forma, de uma forma que eu posso chamar de apreciação. E eu descobri essa palavra apreciação há algum tempo. E quando algo faz tão bem pra gente e que vai deixando a gente mais disponível para a vida, a motivação é transbordar aquilo que a gente é e aquilo que faz tão bem para o maior número de pessoas possível. Então eu sou muito feliz, muito grata por ter esse contato com vocês, por estar aqui com essa conexão com o jornal, porque sim, o meio de comunicação precisa ter esse tipo de acesso a esse tipo de conhecimento, porque mais pessoas possam saber que é simples e que pode trazer muito benefício para a vida. Eu saio de um contexto limitante, de um contexto onde alguns fatos da minha vida, desde a minha infância e da minha adolescência, me deixaram numa nuance muito negativa e muito estacionada na vida, muito como se fosse amortecida. E com o passar dos anos, eu fui percebendo isso como uma tristeza, né? E essa tristeza foi me deixando desconfortável, que mesmo que a minha vida estava num fluxo bom, um relacionamento saudável, filhos saudáveis, um casamento estável, uma situação financeira também estável, mesmo assim era uma tristeza muito grande. Então, eu gosto de olhar para esse amplo que a postura sistêmica traz, porque ela não distingue as pessoas. A postura sistêmica e o conhecimento sistêmico não é para as pessoas que estão ferradas, que nasceram num contexto muito desafiador, ou simplesmente a postura sistêmica serve para todas as pessoas, porque todas as pessoas têm problemas. E todas as pessoas podem melhorar, independente em que nível que elas estão. Eu acho que o que você falou tem bastante sentido, assim, às vezes a pessoa tem uma vida perfeita, né? Eu tenho um marido legal, tenho uns filhos, tenho um emprego bacana e tal,
mas alguma coisa não está certa dentro de mim. Eu vou guardando aquilo, né? Eu vou deixando aquilo. Eventualmente a pessoa até convive a vida inteira, talvez nunca se perceba que poderia ter uma vida melhor, mas muitas vezes isso estoura em algum tipo de doença, né? Ou física ou depressão. Sim. É muito comum, assim, o que eu percebo nessa minha jornada, né? Fazem 14 anos mais ou menos que eu conheci as constelações, e a partir do momento que eu conheci as constelações eu comecei a estudar. E isso me trouxe vida, me trouxe uma renovação. E eu tinha lá os meus 29 anos, mais ou menos. E o que eu percebo é que as pessoas começam a despertar num ponto da vida, entre 27 e 31 anos, que dá um clique de tipo, né, cheguei até aqui, me formei, estou trabalhando, não estou feliz com a minha área, ou. Depois tem um outro pico que é nos 40, mais ou menos, onde a pessoa se dá conta de algumas coisas. E o que eu tenho observado é que nós aprendemos, ou pela experiência, né? Eu converso com algumas pessoas mais idosas que elas falam, uma pessoa na faixa dos 70, 75 anos, que falam, nossa, se eu soubesse aquilo que eu sei hoje com aquela idade, né? E se a gente para e ouve essas pessoas, e a gente ouve com atenção, e a gente toma o que elas estão dizendo, a gente pode aprender pela experiência delas. E não esperar chegar lá nos 70, talvez passar uma vida toda densa, limitada, ou até com alguma doença, como você falou, para daí dar lugar para isso, né? Todas as pessoas podem aprender com a experiência dos outros, e as pessoas também podem usar esse despertar, usar essa insatisfação para subir um degrau, né? A gente chama de salto quântico. E a maioria das pessoas sabem de tudo. Então, a gente conhece a lei da atração, a gente conhece a física quântica, que já está tão disponível para quase todas as pessoas. Quem tiver interesse em saber é só clicar no Google, lá tem absolutamente tudo. Só que o que acontece é que nós ficamos parados numa limitação de, mesmo tendo conhecimento, não ação. Sei o que fazer, mas não faço. Sei o que é certo e o que é errado, mas continuo neutralizado. Sei que se eu fizesse tal coisa, eu chegaria no resultado, mas eu não ando no processo. E o que acontece, né? Que a gente não anda no processo. Aí chega lá com uma idade, né? Na idade boa da vida, fica chorando as pitangas de uma vida inteira, né? E o que acontece? Porque assim, o que você falou faz sentido. Hoje a gente tem muito conhecimento. Você começou com constelação há 14 anos, como você disse. Até hoje, assim, evoluiu muito nesse período, né? Sim, hoje você fala em constelação, muito. já não assusta mais tanto, sim, né? Sim. Mas assim, as pessoas realmente sabem, né? Ela sabe que existe essa ferramenta, sabe que existe essa outra. Ela até conhece várias orações, ou vai para algum caminho, né? Uma oração quântica, ou uma filosofia, ou uma terapia diferente. Mas realmente, se você fizer, porque assim, se você seguir um padrão, por exemplo, você é budista, então se eu seguir esse padrão, ótimo, né? Tá resolvida a minha vida, tem uma receita. Se eu seguir uma outra terapia lá, a gratidão, né? Eu vou seguir a gratidão todos os dias, vou fazer uma oração de gratidão, ótimo, atingir. Mas a gente não consegue, você até sabe, né? Em 21 dias você muda o hábito e tal. São só 21 dias, né? Todas as receitas, né? Você pode escolher como se fosse uma dieta, né? Você escolhe aquela que melhor te agrada e pronto. Por que a gente não consegue dar esse primeiro passo? Então, isso era uma coisa que me tirava muita paz também. E a minha briga interna, desde que eu conheci as constelações e desde que eu conheci a PNL, né? Que é a Programação Neurolinguística, que me ajudou muito também. Eu falava, por que eu já sei tudo isso e eu não consigo fazer o que é preciso? Por que eu não acordo de manhã já sabendo fazer aquilo que é preciso fazer? Não sabendo o que precisa, mas agindo em cima daquilo que eu sabia. E isso me deixava muito brava. E foi por isso que eu trouxe essa condição da postura sistêmica, esse conhecimento da postura sistêmica ativa, né? Não adianta só ter a postura e não fazer a ação também. Porque eu fui compreendendo com essa minha indignação, porque é isso que me trouxe, né, para o caminho do conhecimento, o tanto que eu fiquei indignada com as coisas que aconteceram comigo,
Então eu descobri que nós temos um conteúdo de memórias pessoais. Então a maior parte dessas memórias está no nível inconsciente. Tem aquela figura que é como que é? Que é uma figura muito comum que mostra o iceberg, né? Com aquela pontinha para fora e aquele tanto. Todo mundo já viu isso, todo mundo já conhece essa figura quando a gente fala de crenças, né? O que significa isso? Significa que nós temos informações inconscientes desde o momento da nossa concepção. Ah, mas o que eu faço com isso então? Calma, a gente precisa lidar com o conteúdo interno. E a gente precisa ter a capacidade de lidar com as próprias percepções, com os próprios condicionamentos. Porque a maior parte do tempo a gente fala, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei. Se você já sabe, por que o teu resultado não é proporcional àquilo que você já sabe? Justo, porque tem as crenças, porque tem os condicionamentos e que tem os programas. Só os meus? Não. A partir do momento que eu sou concebido, não importa quem é o meu pai, quem é a minha mãe, no momento da concepção é feito um download de informações dessas duas pessoas. E essas duas pessoas são filhos de outras duas pessoas. E aí essa rede ela é infinita. E quando acontece a concepção, eu recebo essas informações como um download. Então, nossa, mas as próprias informações já não é bastante? Sim, as próprias informações já são muito conteúdo interno para a gente compreender, ajustar e alinhar. E aí eu olho para trás e falo, nossa, mas tem o meu pai, a família do meu pai? Uma bagagem. Sim, tem a minha mãe, a família da minha mãe? Sim. Como que eu lido com isso? Então quer dizer que eu não tenho livre-arbítrio? Né? Se eu tenho tanta informação em mim? Não, significa que nós funcionamos a partir desse conteúdo e desse conteúdo pessoal, então o conteúdo que vem do pai e da mãe, desse encontro que proporciona a nossa vida, e isso não é uma escolha, isso é um fato e a gente precisa compreender que isso é um fato. Ah, eu escolho romper com aquilo que é do meu pai porque a família dele não presta. Ferrou. Acabou o três. Piorou. Quando é tudo aquilo que a gente se opõe, a oposição se amarra na gente. Então não tem isso. O que o Bert Hellinger identificou que é muito precioso? Que o mais importante de tudo, o que vem antes de tudo, é o respeito e é o consentimento. Então, se eu olho para o meu pai e eu olho para minha mãe e eu tenho uma nuance familiar que é desestruturada, ou é pesada, ou são destinos difíceis, eu preciso reconhecer aquilo que é da maneira que é. Eu preciso reconhecer aquilo que é da maneira que é. E eu preciso reconhecer em mim isso que eu sou, do jeito que eu sou. Aí vem um espaço, e que é esse espaço de livre-arbítrio, ele é um tanto limitado também, mas se eu consigo consentir isso no aqui e o agora, eu consigo fazer uma escolha de um futuro iminente, né? Eu consigo dar um passo para um futuro diferente daquilo que é. Mas primeiro eu preciso me voltar para. Não tem como, eu preciso reconhecer, eu preciso respeitar aquilo que eu sou e de onde eu vim. Ah, você está falando isso porque você não conhece minha história. Porque o meu pai, Deus me livre, ele brigava, batia, xingava, abandonou minha mãe quando a gente era pequeno. Tá, mas essa é a sua história? Esse é o seu pai? Nossa, mas aí a pessoa fica assim. E aí de repente vem algo que impacta de um jeito positivo a vida. Só o fato de eu olhar e falar, é esse o cara que me deu a vida. E a gente olha e fala, sim, essa é a minha história. Potência na hora. É aquilo que dizem, né? Eu olho, né? Eu vejo você, que tem um poder muito grande, né? Você fala bastante, você vai citando o Bert Hellinger e tal, toda essa teoria, pra gente entender melhor. Sim. Fazer um parênteses, né? Então a gente vai trabalhar com posturas sistêmicas, que é uma técnica que você está trazendo, que você desenvolveu com base em todo o conhecimento que você tem dentro das leis sistêmicas que regem as constelações.
Pra gente mais ou menos entender. Então, fala um pouquinho sobre esse contexto por cima para a gente entrar no contexto menor. Tá, então o nome postura sistêmica, ele é muito utilizado nesse meio onde as constelações estão atuando também. Porque no início, Bert Hellinger começou a trazer as constelações como uma terapia breve, uma terapia familiar, que é uma terapia de inclusão, de reparação, de reconhecimento. E com o passar do tempo, isso foi se desenvolvendo e a constelação familiar, ela foi encontrando outros lugares onde foi fazendo muito sentido. O lugar que foi na sequência da família foi na escola, né? Então, através da pedagogia sistêmica, nós trabalhamos também esse conteúdo das constelações dentro da escola. Não fazendo constelações em si, mas trazendo consciência para os professores, principalmente, e para o ambiente da escola ser mais apropriado para o aprendizado. Então, a família precisa estar junto dentro da escola e a instituição precisa acolher a família lá dentro. Então, isso é uma abordagem da constelação familiar que foi para a escola. Depois da escola, isso foi muito amplamente disseminado. Então, nós trazemos a constelação para as estruturas, tanto para as empresas quanto para as instituições, né? Qualquer tipo de instituição. Por quê? Existem leis básicas da constelação que não são da constelação, são leis da natureza. E Bert Hellinger foi muito precioso em observar essas leis e trazer para a consciência. Porque independente de a gente saber ou não sobre essas leis, elas interferem e elas permeiam todas as relações. Então não é uma escolha falar eu começo a validar o pertencimento e começo a sentir o pertencimento, o que é violação e o que é validação, a partir do momento que eu sei. Não, isso atua na nossa vida o tempo todo, desde que a gente existe. E também em todo o nosso sistema. Quando eu falo que a constelação veio para a escola, veio para as empresas, veio para o direito, existe o direito sistêmico que cai muito bem com essa nova abordagem do judiciário, que aqui em Toledo tem o Sejusc, por exemplo, que já faz mediação, que faz conciliação, que faz os círculos de construção de paz. Tudo isso, quando a gente traz a abordagem sistêmica junto, amplia o resultado. A própria justiça restaurativa, né? Isso mesmo. O Sejusc, ele traz essa justiça restaurativa para desobstruir um pouco, né? Porque a maioria dos casos familiares são de conciliação, né? São de trazer algo que acolhe a situação da família com foco na solução, não com foco em acusação. E nem punição, né? Nem punição. Não vai resolver. É claro que cada um assume a própria responsabilidade. Em nenhum momento esse olhar sistêmico vai isentar alguém da própria responsabilidade ou de pagar literalmente pelo que fez. Mas fica mais claro para a pessoa compreender o prejuízo que ela causou no outro e poder assumir a responsabilidade e talvez dizer, como eu posso reparar o que eu fiz com você? Eu ia falar, não é uma punição, mas é uma reparação. É uma reparação. Você muda completamente o olhar. E aí aquele que é a vítima consegue tomar a responsabilidade e aquele que é o perpetrador, né, aquele que causou a violência também, consegue de repente perceber que aquilo que ele fez está causando algo para o todo e não só para dar vazão a uma condição pessoal, né? Então vem para o direito, vem para a escola, vem para as instituições e no ano passado também foi aprovada uma portaria que reconhece a constelação familiar como uma abordagem utilizada na saúde, né? Porque todos os nossos sintomas eles têm cunho emocional. E o que acontece então aqui dentro que eu vou guardando e isso estoura como um sintoma, né? Uma dor de cabeça é algo que pode estar relacionado a uma exclusão. Por que eu contenho tanto o amor que a minha cabeça chega a doer?
Porque eu processo tantos pensamentos e reprimo tantos pensamentos que a minha cabeça chega a doer. Onde está isso? Em mim, na minha história ou na história da minha família? Que tudo, o Bert Hellinger percebeu o seguinte: tudo aquilo que foi violado por mim ou por alguém do meu sistema, enquanto não for reparado, vai ficar impactando. Então, aquilo que eu faço reverbera em mim, na minha vida, na vida das gerações que vêm na sequência. E eu estou a serviço das gerações passadas também. Porque tem uma frase que diz: aqui se faz, aqui se paga, né? E aí, às vezes, a gente fala assim: nossa, mas eu tenho uma vida super direitinha, eu faço tudo certo. Como que as coisas não dão certo na minha vida? Por que coisa ruim acontece com pessoas boas? Porque essa conexão com o nosso sistema de origem nos coloca a serviço desse sistema. E o detalhe é que pelo conhecimento, só pelo conhecimento, nós podemos nos libertar um tanto de ficar condicionados em padrões repetitivos do passado. Você já ouviu falar que a pessoa, o pai teve câncer, depois o filho teve câncer e agora o neto teve câncer? Por quê? Por que essa lealdade a alguém que sofreu, que se limitou na vida em função de um sintoma ou de uma doença? Porque sim, nós temos laços, vínculos indissolúveis de amor pelo nosso sistema, mesmo que a gente não gostar dele, mesmo que a gente pensa que não gosta. Tem um amor cego que nos conecta a tudo o que veio antes. Isso também não é escolha. Isso é fato. Se a pessoa está aqui e os pais estão no Japão, a distância não interfere em nada. Nós ficamos vinculados e nós ficamos amando incondicionalmente e inconscientemente todas as pessoas do nosso sistema. Principalmente os que foram violados, os excluídos, os que foram maus, os que foram os violadores, porque se alguém comete um crime, a tendência é que a família exclua. E diante da lei da vida, ninguém pode perder o direito de pertencer, independente do comportamento. Que é uma das leis, né? Que é uma das leis sistêmicas. Mas voltando para aquilo que você me pediu, então, por que eu cheguei nesse ponto da postura sistêmica? Porque a constelação familiar enquanto terapia, ela é fantástica para resolver uma questão que a pessoa tem. Então, um cliente pode vir e me falar: todos os meus relacionamentos dão errado, eu não consigo me manter firme numa relação, eu penso que eu encontrei a pessoa certa e daqui a pouco eu percebo, não dá, e ela tem o mesmo comportamento de todos os outros. Por quê? Eu me dedico tanto, já limpei as crenças, tal, por que eu continuo nisso? Então, a gente olha pelo viés da constelação, identifica por que viés isso está acontecendo, se é uma lealdade sistêmica, se é com a mãe, se é com o pai, se é com os avós, se é com alguém excluído do sistema, a constelação vai mostrar. E nós vamos sim fazer essa reparação. Então, a gente se separa daquilo que estava nos limitando e pelo amor que vê, nós nos conectamos com a força que vem do sistema. Então, eu vou ter um desprendimento em relação à minha questão. E pode ser que sim, algo novo comece a se mostrar na minha vida. Esse é o movimento da constelação. Ajustou o teu sistema, né? Isso, fez o ajuste necessário, que aquele desconforto, estava falando, algo precisa ser visto, vamos olhar para isso. O universo nos convida a olhar, porque as reparações precisam ser feitas. Sim. E a constelação é um jeito de fazer essa reparação. Então tá, eu vou lá e eu me conecto com aquilo que me apoia a partir da constelação. E agora, o que eu faço na minha vida? Se eu conheço as leis sistêmicas do pertencimento, à ordem e ao equilíbrio, eu posso trazer essas leis para apoiar as minhas relações, a minha relação pessoal comigo mesma, o jeito que eu me comporto comigo mesma, eu estou violando ou validando o pertencimento? Como eu me olho no espelho quando eu acordo de manhã? Eu sou cheia de autocrítica e eu me nego, ou eu nego alguma parte do meu corpo, ou se eu estou acima do peso, eu me recrimino, ou o que eu faço comigo mesma? Eu posso violar o pertencimento próprio